tudo bem, depois a gente vai fazer. Aqui eu tenho um painel, certo? De 40 volts. Eu vou modelar esse painel como uma fonte de tensão constante em série com o meu resistor aqui. Então observem só, se eu começar a drenar corrente por meio desse circuito, que nada mais é do que um transistor, com um capacitor aqui na base, certo? Esse aqui é o meu terra. Com o tempo, eu vou ter mais corrente entrando na base do transistor. Ele vai amplificar e vai drenando corrente aqui. Então, quanto mais corrente eu drenar, mais a tensão vai cair, certo? Ou seja, nesse ponto aqui, eu tenho uma potência muito baixa. Nesse outro ponto, também uma potência muito baixa. Existe um ponto ótimo nesse meio aqui, no qual a potência, P de T, é máxima. Então, observem só, se eu colocar esse circuito e deixar ele aumentando a corrente o tempo todo, sem freio, eu vou ter essa curva aqui. A potência vai aumentando, aumentando, depois ela vai caindo até zerar novamente. Qual é o objetivo desse circuito? Ele vai procurar esse ponto e vai mantê-lo, independente das variações de luminosidade, temperatura e etc. Enfim, qual é a ideia? Vamos pegar e medir a V de T do nosso painel, que é esse circuito aqui mais uma vez, né? Uma fonte com resistor em série. E também vamos medir a I de T. Ou seja, vamos medir a tensão e a corrente e fazer um produto. V de T vezes I de T é igual a nossa P de T. Ou seja, obtemos a nossa função potência, que é essa daqui, certo? Agora é o seguinte, como que a gente acha um ponto de máximo em uma curva? Se vocês estudaram cálculo, vocês já devem se lembrar que é assim, tomamos a derivada da função P de T, dt. Quando essa derivada for igual a zero, temos o nosso ponto máximo. Vejam que nesse ponto, o meu coeficiente angular, se eu colocar uma reta tangente aqui na minha curva, é igual a zero. Então, o nosso circuito ele vai buscar fazer isso daqui para a gente. Então, beleza. Agora que nós temos a P de T, vamos fazer uma derivação de P de T, de T. E essa derivação vai para uma porta end. O que essa porta vai fazer? Ela vai comparar dois sinais, ou mais até, 3, 4. Ele vai comparar esse sinal com um clock. Eu tenho esse clock aqui. Certo? Só que esse clock, essa entrada dessa minha porta, talvez nem seja uma porta NAND, né? Ou AND, na verdade. Porque essa porta ela tem que ser sensível à rampa de subida, certo? Então, dessa forma, quando a minha derivada for menor do que zero, e quando houver uma rampa de subida, esses dois eventos ao mesmo tempo, a saída desse meu circuito aqui, esse bloco, vai fazer uma tomada de decisão. Ela envia um sinal aqui, ó. Antes estava em zero. Se a derivada for maior do que zero, ou se o clock ainda não tiver chegado, né, não tiver acontecido isso daqui, eu tenho zero na saída. Se acontecer esses dois fenômenos ao mesmo tempo, eu terei 1. Se eu tenho 1, o que vai acontecer? Eu vou fazer uma inversão de estado aqui. Depois de invertido, eu vou ter aqui meu circuito R, C, e aqui eu vou ter uma saída. Então vejam só, esse cara,
eu vou colocar como um circuito que vai drenar a corrente. Ele vai ser ligado aqui. Certo? Então, observem só. Eu começo a simulação aqui, a potência vai aumentando. Nesse ponto, a minha derivada é maior do que zero. Concordam comigo? Então a potência vai subindo até chegar nesse ponto. Passando desse ponto, a minha derivada passa a ser negativa. Então o que ele vai fazer? Faz isso daqui. Eu tenho a derivada negativa. Eu tenho a rampa de subida do meu bloco. Ele vai inverter a ação dessa saída dele aqui. Certo? Fazendo com que assim eu tenha uma alteração na minha curva. Então o que vai acontecer? A potência vai subindo, vai subindo. Quando ela começar a cair, ele vai tomar uma decisão aqui, e ao invés de ele mandar mais corrente, ele vai reduzir a corrente. Se eu reduzo a corrente, a minha tensão vai subir, certo? Eu vou ficar mais próximo de um circuito aberto. Então, a potência vai subindo. Mas devido a esse efeito, ela vai cair novamente. Então há uma nova mudança de estado aqui. E dessa forma, eu consigo manter a minha potência nesse ponto. Então observem só. Com o meu circuito, a P de T ela não vai cair. Ela vai aumentar, vai chegar no ponto máximo e vai manter. Certo? Então, aconteça o que acontecer, mudou a luminosidade, sei lá, alguém deixou cair folhas aqui no meu painel, tudo isso faz mudar esse meu ponto ótimo. Então, ele vai fazer uma nova busca, sempre no máximo. Então, é matematicamente comprovado ser o máximo. Ou seja, é um circuito baseado em matemática. Só que você pode pegar esse raciocínio, programar ele, jogar ele no controlador, ou fazer ele analogicamente. Foi o que eu fiz. Nos dois casos vão servir. Mas o que é importante? A ideia. Ter em mente os passos, como será o processamento do sinal, o que você vai ter que fazer, e depois você vai jogar ali. Na prática, esse cara aqui vai ser um conversor DC-DC. Então a gente tem um conversor DC-DC ali. Vai ser responsável por tirar a corrente do painel e passar adiante, com a regulagem de tensão e tudo mais. Certo? Então é isso aí, pessoal. Se vocês quiserem, eu mostro o circuito, que ficou bem mais complexo, né? Porque aqui é um esquema de blocos. Então, deixem um like e façam alguma coisa aí, porque dá trabalho. Eu não vou gastar dinheiro com componente somente para montar esse cara. Eu já tenho a simulação dele funcionando, depois eu mostro em outro vídeo. E é isso aí. Alguma pergunta, cameraman? Não, meu caro professor, eu não tenho nenhuma pergunta. E você, Paulo? Então é isso aí. Valeu, até o próximo vídeo.